O vídeo começa com Nate abordando essa linda garota. Ele pergunta como ela está e para onde ela vai e se apresenta para ela. Porém, ela responde que está indo para o seu carro e ele pergunta por que ela está com tanta pressa e pede para pegar o número dela. Porém, ela sai andando sem nenhuma resposta e o ignora. Ele insiste em falar com ela e tenta pegar na mão dela novamente para conhecê-la melhor. Porém, ela novamente sai andando sem dar nenhuma chance para ele. Depois dela ver a McLaren do Nate, ela volta na mesma hora e vem perguntando se o carro é dele. Nate confirma que sim e pergunta se pode falar com ela agora e pega na mão dela. Ela responde que sim e pede desculpas por ter saído andando. Nate então fala que ele é novo na cidade e está procurando um bom lugar para ele ir e convida ela para sair com ele. Ela topa e aceita o convite. Então ele passa o telefone para ela e pega o número dela. Em seguida, ele fala para ela que gostou da bolsa dela e também pergunta qual é o país dela. Ela responde que é da Espanha. Nate pergunta se ela fala espanhol e ela responde que sim. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele, para eles conversarem lá dentro mais à vontade. E é claro, depois da mágica feita, a garota entra com ele na McLaren e fica achando que vai se dar bem. Dentro do carro, papo vai, papo vem e Nate pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele no início. Ela fala que estava com pressa para chegar no seu carro. Nate então fala que foi só ela ver sua McLaren que ela voltou para falar com ele e pergunta se ela voltou só por causa do carro. A garota fala que sim. Nate fala que ela não está sendo genuína com ele e que ela está demonstrando ser uma escavadora de ouro. A garota fala que não é interesseira e que ela não dá bola para qualquer um. Nate fala que é sim e que ela mesmo disse que voltou por causa do carro. Então ele fala que não quer mais sair com ela e pede para ela descer do carro. Ela desce e acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Frank, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pede licença e fala que gosta do jeito que ela olhou para ele. Então ele fala que é um cavaleiro e pergunta se pode abastecer o carro para ela. A garota fala que sim, mas que ela não tem dinheiro para dar para ele. O youtuber fala que só está tentando fazer uma gentileza para ela. Em seguida, o youtuber pergunta quanto tempo ela mora aqui na cidade. Ela fala que já há mais de 6 anos. Frank então fala que ele é de Detroit e está aqui em Houston há poucos dias e que ele está tentando fazer novas amizades. E diz a ela que gostou dela e que achou ela muito linda. Frank então pergunta se ela tem namorado. Ela responde que sim, que ela já está quase noiva. Ele então pergunta se pode pegar o número dela, porém ela fala que não tem nenhuma chance disso acontecer. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela, mas ela fala que é melhor não, porque ela não o conhece. Frank então fala que tudo bem, a deseja um bom dia e vai em direção à sua Lamborghini. E quando a mulher vê a máquina do youtuber, não demora muito para ela mudar de ideia e ir atrás dele. Então ela pergunta com que ele trabalha para ter um carro assim. Frank fala com ela que ele é um digital influencer e que ele é muito famoso nas redes sociais.
Frank então pergunta por que ela veio falar com ele, sendo que ela nem queria passar seu número. Ela fala que pensou melhor e que ele pode pegar o seu telefone. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele. Dentro do carro, ele pergunta por que ela está dentro do carro com ele, sendo que ela está quase noiva. Ela fala que pode ser um segredinho deles e que o namorado dela não precisa ficar sabendo. Frank então fala que precisa dizer algo para ela. Então, ele fala que está fazendo um teste para pegar a garimpeira de ouro e que ela não passou no seu teste, porque no início ela não queria nada com ele e depois que viu sua Lamborghini mudou de ideia só por interesse. Ele fala para ela descer do carro porque ele não quer mais sair com ela. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Frank. O vídeo começa com o Nate que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa morena e pergunta como ela vai e fala que se chama Nate e se apresenta para ela. Depois dela dizer que está bem, ele pergunta aonde ela está indo. Ela responde que está indo para casa. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela. Porém, ela fala que está num relacionamento há mais de 5 anos. Então, ele pergunta se ela não pode passar o seu Instagram, mas ela fala que é melhor não e tenta ir embora. Ele até tenta convencê-la, mas sem nenhum sucesso. Sendo assim, o youtuber caminha até a sua Lamborghini. E quando a mulher vê a máquina do Nate, ela não resiste e vem atrás dele puxando conversa e pergunta o que ele vai fazer agora. O Nate responde que está indo procurar um lugar para comer. Ela então fala que também está procurando um restaurante e fala que eles podem ir almoçar juntos. Em seguida, o YouTube desce da Lamborghini e ela pergunta o nome dele e pega na mão dele, mostrando muito interesse. Então, o Nate pergunta se ela é da cidade. Ela responde que sim, que mora aqui há bastante tempo. Sendo assim, ele fala que então ela deve saber os melhores lugares para eles irem almoçar. Na sequência, ele fala para eles não perderem mais tempo e chama ela para entrar no seu carro. E como a mágica já está feita, ela não perde tempo e entra no carro, mesmo tendo um namorado, e ela ainda tinha dito que estava noiva. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o YouTube fala que vai levá-la para fazer compras e comprar o que ela quiser, mas tem uma condição, que ela teria que terminar com seu namorado e ser a namorada dele. A garota não pensa duas vezes e fala que o namoro dela já não está indo bem. Então ela topa sair com ele e ir para o shopping para fazer compras. E tudo estava indo bem, até que o Nate fala que não vai mais sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele então pede para ela descer do carro. Ela fala que tudo bem e que vai descer do carro e que é ele que vai sair perdendo porque ela é linda demais para ele. Porém, no fim, ela acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com London, que vai fazer o teste da interesseira com o seu Corvette C8. Ele aborda essa linda mulher, pergunta como ela vai e se apresenta para ela. Ela então fala que se chama Kenya e ele fala que se chama London. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que ela é da cidade mesmo. Ele então pergunta se ela vai fazer alguma coisa agora e ela responde que não. Em seguida, ele fala que ela é a mulher mais linda que ele viu hoje e pergunta se pode pegar o número dela.
Ela agradece o elogio e responde que sim e parece dar uma moral pro London. Ele passa o telefone para ela anotar o seu número. Na sequência, ele pergunta se tem restaurantes bons aqui perto e ela responde que sim, que tem vários. Ele então pergunta qual que ela gosta mais e ela responde para ele. London fala que ele é novo na cidade e está tentando encontrar um bom restaurante. Ele fala também que gostaria de fazer novas amizades e convida ela para vir almoçar com ele. A garota responde que sim. London então pergunta se na cidade também tem algum bom clube que ele possa ir porque ele gosta muito. E ela responde que tem alguns clubes nas cidades, mas que ela ainda não frequentou. London então pergunta com o que ela trabalha. E ela responde que ela trabalha no escritório. Na sequência, ele fala que o carro dele está logo ali e diz a ela para eles não perderem mais tempo, porque ele está com muita fome e chama ela para entrar no carro com ele. London então fala baixinho antes de entrar no carro que gostou dela e ela não parece ser uma interesseira, mas que nunca se sabe e ele ainda vai se certificar disso. Nessa hora, ele pergunta por que ela foi tão amigável com ele. E ela responde que ela é desse jeito e que ela gosta de fazer novas amizades. London fala que a maioria das mulheres interessam nele só depois que vê o seu carro, mas com ela foi diferente. Em seguida, ele mostra a câmera para ela e fala que está gravando um experimento social para saber se ela ia ser uma escavadora de ouro, mas que ela passou no teste. Ela fica surpresa em saber que tudo era um teste. London então fala que ele ainda quer almoçar com ela. Ela responde que eles podem sim ir almoçar, que vai ser bem legal. Então ele termina o vídeo elogiando ela por ter passado no teste e não ser uma mulher interesseira. O vídeo começa com um trecho abordando essa garota em frente a um fast food. Ele pergunta se ela tem alguns trocados para lhe dar e ela responde que não. Ele pergunta como que ela pagou o seu lanche. Ela responde que ela tinha alguns trocados, mas que acabou de gastar. Em seguida, ele pergunta se pode usar o Google Maps dela porque o celular dele está descarregado. E a garota fala que sim e gentilmente ela empresta o telefone para ele. Em seguida, ele pergunta se pode colocar o número dele no telefone dela. Ela então pergunta por quê. Ele fala que gostaria de conhecê-la melhor porque achou ela muito linda e atraente. A garota então fala que ele pode colocar o número dele, mas ela não garante que vai ligar para ele. Na sequência, o YouTube fala que ele é novo na cidade, está de férias e está tentando conhecer pessoas novas. E ele não conhece nada na cidade e gostaria de arrumar uma companhia e se apresenta para ela. Porém, a garota fala que não está interessada e rejeita o convite dele. E fala para ele que ela tem namorado e que ela é fiel a ele. Ele então pergunta se ele pode pegar o Instagram dela. Ela fala que o Instagram dela é particular e que ela só passa para amigos. Ele fala que está tentando ser um amigo dela e que gostaria de conhecê-la melhor. Ela novamente fala que é melhor não, então ele caminha até o seu carro de luxo. E na hora que a garota vê a máquina do YouTube, olha o desespero que ela faz para ir atrás dele. Nesse momento, ela pergunta se o carro é mesmo dele. O YouTube confirma que sim.
Ela então pergunta se pode dar uma aceleradinha no carro. Ele fala que sim e pede para ela entrar no carro e ficar à vontade. Em seguida, ele fala que gostou dela e achou ela muito linda, mas ele precisa dizer a verdade para ela. Ele está fazendo um teste para saber se ela ia ser uma escavadora de ouro, mas ele fala que ele está na dúvida se ela passou no teste ou não, e mostra para ela a câmera que está gravando para o YouTube. Ele então fala que ele está gravando um vídeo para o YouTube e seus seguidores vão ver ela no canal dele. Ele fala que ele é um grande YouTuber e que faz experimentos sociais. Ele então pede para ela deixar o seu Instagram para os seus seguidores seguirem ela nas redes sociais. Na sequência, eles combinam de sair para beber e ela entra no carro mesmo tendo namorado. E não sabemos mais o que aconteceu. Deixa aí nos comentários. O vídeo começa com Naya abordando essas duas morenas em frente à sua Lamborghini para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta se elas podem o ajudá-lo e ela responde que estão com pressa e tem que ir embora. Ele pergunta se pode pegar o Instagram delas ou seu telefone, mas as duas garotas falam que tem namorado e já dão um fora nele sem dar nenhuma chance. Sendo assim, o YouTube caminha até a sua gloriosa Lamborghini. E como num passe de mágica, as duas mudam de ideia e vão atrás dele dizendo que o carro dele é muito bom. Ele pergunta se elas já andaram em uma Lamborghini e elas respondem que não, mas sempre tem a primeira vez. Depois dele se apresentar, ele pergunta se elas realmente têm namorado. As duas magicamente falam que não e fazem o namorado desaparecer. O YouTube então passa o telefone para elas e pede para elas anotar o seu telefone. E muito fácil, as duas passam o telefone para ele. Em seguida, ele elogia as tatuagens dela e fala que gosta muito de tatuagens. Então, ele fala que queria pedir ajuda delas para escolher um bom restaurante, mas que elas nem queriam falar com ele. As duas falam que agora elas vão ajudar ele a escolher o melhor restaurante. Então Naya chama elas para entrarem no carro e conversarem lá dentro. E é claro, elas aceitam e ficam achando que vão se dar bem com o cara só porque ele aparenta ter muito dinheiro. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o Naya pergunta o que elas vão fazer agora. E a garota responde que estavam indo tomar uma bebida e convida ele para vir com elas. Ele então fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e lá tem muita bebida e chama elas para vir com ele que vai ser melhor. As duas topam e aceitam o convite. Então, nessa hora, ele pede para elas descerem do carro e darem a volta porque ele quer falar uma coisa com elas, antes deles irem para sua cobertura. Elas descem do carro e o YouTuber fala que agora ele está pronto e fala que agora elas podem entrar novamente no carro, mas quando elas vão tentar entrar, ele deixa a porta trancada. Então, ele acelera o carro e fala que não sai com garimpeiras de ouro, e as duas acabam sendo rejeitadas. O vídeo começa com Joel e seu amigo Frank abordando essa mulher em um posto de gasolina para aplicar o teste da interesseira. Joel pergunta se ela precisa de ajuda para abastecer o seu carro e fala que ela parece estar com muito frio. Ela responde que suas mãos estão com frio e o seu corpo também está com muito frio. Frank pergunta aonde ela vai. Ela responde que é segunda-feira e que ela não vai sair e só está abastecendo o seu carro. Então, Joel brinca com ela e pergunta se ela vai na igreja com essa roupa.
e ela leva na brincadeira e fala que não. Em seguida, Frank pergunta para ela se eles ajudassem ela a abastecer o carro, se ela não podia passar o seu número. Ela fala que pode sim e passa o contato de telefone para Frank. Então, Joel pergunta se ela tem um namorado. Ela fala que não, mas que não está procurando relacionamento agora. Então, Joel pergunta o que aconteceu com ela. Ela responde que seu último namorado a traiu e ela sofreu muito com isso. Então Joel e Frank falam que sentem muito e sabe como é duro passar por isso. Frank fala que também já passou por isso e não foi nada fácil. Então Joel fala que se o ex-namorado dela fez isso é porque ele não a merecia. Eles conversam um pouco e Joel diz que ela vai encontrar um homem que seja legal e fiel. Então ela pergunta qual é o nome deles e se apresenta e fala que se chama Olivia. Ela fala que eles estão conseguindo animar o dia dela e pergunta de onde eles são. Joel fala que eles são novos na cidade e que estão tentando fazer amizades. Então Joel fala que eles gostaram de conversar com ela e que ela é muito gente boa e os tratou super bem. Em seguida, Joel revela para ela que eles são youtubers e que estão passeando com seu carro novo. Então, nessa hora, Joel chama ela para ver o carro novo que eles compraram, que está logo ali do lado. Então, depois de ver o carro deles, ela fala que o carro é muito bonito e pergunta se é uma Lamborghini. Frank confirma que sim e fala que eles estão gravando um vídeo para o YouTube e que eles estão fazendo um teste para ver se ela ia ser interesseira, mas que ela passou no teste e foi muito legal com eles, e mostra a Lamborghini por dentro para ela. Joel explica que se ela não quisesse falar com eles, eles iriam até o seu carro e se ela fosse atrás deles e mudasse de ideia, que ela seria uma Gold Digger, mas que ela é uma mulher muito humilde e que está de parabéns. Então, Frank fala para ela se apresentar na frente da câmera e falar o seu Instagram para que os seus seguidores possam segui-la na rede social. Ela então faz do jeito que ele falou e passa seu Instagram. E Frank pede seus seguidores para segui-la na rede social. E terminamos o teste com uma garota que não foi interesseira. O vídeo começa com London, que aborda essa garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele pergunta como ela está, qual o seu nome e se apresenta para ela. Ela não demonstra muito interesse de falar com ele. Ele pergunta se ela está bem e ela responde que sim, que ela está ótima. Ele pergunta se ela é da cidade e a garota fala que ela é de Oklahoma. O youtuber fala que é novo na cidade e está procurando bons restaurantes e pergunta se ela conhece algum. Ela fala que ela não é a melhor pessoa para recomendar para ele. Em seguida, ele fala que eles deveriam ficar juntos e curtir um bom restaurante, mas a garota fala que não, porque acabou de conhecê-lo e isso é muito estranho, ele vir falar com ela assim, na rua, dessa forma. Ele então tenta pegar o número dela, mas ela diz que não. Ele a deseja um bom dia e caminha até o seu Corvette. Na mesma hora, a mulher chama ele e fala que ele não é um esquisito e que ela o julgou mal. London pergunta por que ela achou que ele era esquisito. E ela fala que é porque ele está andando na rua de forma estranha. Mas London fala que ela também está andando na rua igual a ele. Em seguida, ela pergunta se o carro é dele. London fala que sim, que esse é um dos seus vários carros que ele possui e chama ela para ver. Ela se joga pra cima dele e pergunta se ele ainda quer almoçar com ela.
Londo a questiona porque ela diz que ele não fazia o tipo dela, mas ela responde que isso era antes e agora ele é um cara muito interessante. Londo então chama ela para entrar no carro para eles irem até o restaurante. Dentro do carro, papo vai, papo vem. Londo questiona porque ela chamou ele de esquisito. Ela fala que foi por causa do jeito que ele abordou ela querendo o telefone. Londo fala que primeiro ele perguntou se ela estava bem e fez um elogio para ela. E ela responde que ela é bem cautelosa e por isso achou muito estranho. Em seguida, Londo fala que ela não queria nada com ele até ver o seu Corvette. Ele fala que ela é muito bonita, mas demonstrou ser uma escavadora de ouro. Ela fala para ele que não é assim. Ele responde que é fato que ela não queria nada com ele até ver o seu carro. E ela responde que sim. Então ele fala que ela é sim uma Gold Digger e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro revoltada, mas acaba sendo rejeitada pelo Londo. O vídeo começa com o TK abordando essa morena em um posto de gasolina. Ele fala que achou ela muito linda e pergunta se ela faz academia. A mulher responde que sim, que ela malha muito. TK pergunta se ela tem namorado. A garota responde para ele que sim, que ela é comprometida. TK fala que só está tentando conhecê-la porque gostou da vibe dela. Em seguida, ele fala que ele é um cavaleiro e vai abastecer o carro para ela e começa a chavecar ainda mais a garota. Ele pergunta se o namorado dela é bom para ela. Ela responde que sim, que ela já está com ele há mais de 4 anos e que ela não trocaria ele por nenhum outro homem. Porém, TK fala que ele é um cara muito rico e tem muito dinheiro e que poderia dar uma vida de luxo para ela, que o namorado dela não poderia dar. A garota não acredita em nada do que ele está falando. Ele tenta pegar o número dela, mas ela fala para ele se tocar. TK então caminha em direção ao seu Corvette e na mesma hora a mulher, que parecia muito fiel, muda de ideia e vai atrás dele perguntando se esse é o seu carro. Ele então confirma que sim e fala que ele já entendeu que ele não tem chance com ela, mas dessa vez a mágica aconteceu e a mulher pergunta aonde ele queria ir com ela. Ele responde que queria sair para tomar uma bebida em um barzinho com um ambiente legal. Ela fala que eles podem sair juntos, porém tem que ser um segredinho deles porque o namorado dela não pode ficar sabendo. TK então fala que ele não vai contar pra ninguém porque ele não quer arrumar problemas para ela. A garota então fala que sendo nessas condições, eles podem sair agora se ele quiser. Porém, nessa hora, TK fala que ele pensou melhor e que não vai querer mais sair com ela, porque ela tá demonstrando ser uma escavadora de ouro e que ele não sai com garota interesseira. A mulher questiona dizendo que ele queria sair com ela, mas TK fala que mesmo ela tendo um namorado de 4 anos, mesmo assim ela queria sair com ele só por causa do carro. E fala que não sai com garimpeira de ouro. Ela volta pro seu carro, mas acaba sendo rejeitada pelo TK. O vídeo começa com John chegando nessa garota para fazer o teste da interesseira. Ele inicia uma conversa perguntando onde fica o McDonald's, ali perto, mas acaba dando um susto na garota. Ela fala para ele não chegar assim, assustando as pessoas.
Então John fala que foi sem querer. Ele diz a ela que achou ela linda demais e que ela parece ser uma modelo. Ela critica a forma que ele está vestido e fala que não dá bola para qualquer caipira que chega assim com essas cantadinhas baratas. Em seguida, John fala que está tentando conhecê-la e que só queria pegar o contato dela inicialmente ou uma das suas redes sociais. A garota fala para ele: olha para mim, bebê, veja se uma mulher igual a mim vai dar bola para um Zé Mané igual a você e ainda pobre e sem dinheiro, e fala para ele se enxergar. Então John fala que não precisa pegar tão pesado com ele e que ele já entendeu o recado. Ele fala que gosta de se vestir à vontade e isso não faz diferença para ele, mas que ele tem 3 grandes empresas e o dinheiro não falta para ele, mas que ele não vai provar nada para ela. Porém, ela não acredita no que ele fala e diz que isso tudo é conversa para boi dormir. Então, John caminha até o seu Corvette, que estava ali estrategicamente ao lado. Mas, quando John abre a porta do porta-malas, a garota demonstra interesse pelo cara e já vai logo perguntando se o carro é dele. Então John confirma que sim, e inexplicavelmente a garota fala que mulheres iguais a ela gostam de cara bem-sucedidos e que tem dinheiro. Ela fala que se ele tivesse dito que o carro era dele, que ela não teria falado tudo aquilo com ele, e começa a se desculpar com John e pede para tirar fotos com ele no carro como se nada tivesse acontecido. Então, depois de John tirar algumas fotos para ela em frente ao Corvette, ele fala para ela entrar no carro para eles conversarem mais à vontade. E sem pensar 2 vezes, é claro que a garota aceita entrar no carro com ele. Dentro do Corvette, John pergunta a ela se ele não tivesse dinheiro, se ela não iria dar bola para ele. Ela responde que procura um homem que tenha muito dinheiro e que possa bancar ela em tudo que ela quiser comprar. Então, John começa a fazer um jogo com ela, dizendo que pode dar a ela bolsas de marcas, levá-la para comer no melhor restaurante, comprar todas as roupas que ela precisa e até mesmo dar um carro de luxo para ela. Tudo isso se ela for a namorada dele. E chama ela para ir na sua cobertura. E é claro, ela aceita na hora ser sua namorada e ir para sua cobertura com ele. Mas nessa hora, John fala que precisa dizer a verdade, que ela não é uma mulher para levar a sério, porque ela não passa de uma interesseira. Ele dá uma lição de moral nela, dizendo que dinheiro não é tudo e o que importa é uma pessoa genuína ao seu lado, e que dinheiro vem em 3º ou 4º lugar. Ela fala que não é interesseira. John pergunta o que ela é então. Ela não sabe responder a pergunta dele e fala que vai descer do carro. Então, John abre a porta e pede para ela descer do carro. Ela sai revoltada e é melhor nem falar o que ela disse. E temos mais uma interesseira que se deu mal. O vídeo começa com Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari. Ele aborda essa mulher e pergunta como ela está, e depois dela falar que está bem, ele se apresenta para ela e fala que se chama Nate e é um prazer conhecê-la. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que está indo pegar o seu carro. Nate então fala para ela que ele mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando encontrar alguns lugares. O YouTuber pergunta a ela se ela não quer vir com ele para lhe ajudar a achar um bom restaurante, mas ela fala para ele que isso não a interessa e que ela está com pressa e precisa ir embora.
Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que ele é muito baixo e não faz o tipo dela. Ele então a deseja um bom dia e abre a porta da sua Ferrari, mas não demora muito para ela voltar atrás dele quando vê a nave do youtuber e vem perguntando se o carro é dele. Então, o Nate confirma que o carro é dele, e ela fala que agora eles podem conversar e Nate pede para ela dar a volta no carro. Então, ele pergunta se ela está mesmo indo para o seu carro. Em seguida, ele pede para pegar o número dela, e dessa vez a mulher já nem parece mais a mesma de antes, e passa o número para ele na maior facilidade. Então, ela fala que estava indo sim para o seu carro. Nate então pergunta se ela tem algum namorado, e ela fala que não, que ela está muito solteira. Então, sem muita enrolação, ele chama ela para entrar no carro com ele. Ela entra no carro achando que achou seu príncipe encantado e um cara rico, mas vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele fala que antes ele não estava sentindo a energia dela e agora ele está sentindo sua vibração. Então ele pergunta o que fez ela mudar de ideia e vir atrás dele porque ela já estava indo embora. Ela responde que quando viu ele entrar no carro, ela viu algo de especial nele que chamou sua atenção. Nate então pergunta se ela mudou de ideia só por causa do carro. Ela fala que não, mas que o carro ajudou bastante. Então, ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele mudou de ideia e não quer mais sair com ela. Ele fala que ela deveria pensar nas suas atitudes e pede para ela descer do seu carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com o Naya, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa morena e pergunta como ela vai. Ela responde que está bem. O youtuber pergunta qual o seu nome. A garota responde que não tem nome e deixa claro que não quer falar com ele e sai andando e manda ele se enxergar. Em seguida, ele se despede e vai em direção à sua Lamborghini. E não demora muito para a mulher ver a burrada que está fazendo e ir atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Naya confirma que sim e pergunta por que ela estava agindo daquela forma com ele. Ela responde que achou que ele não fazia o tipo dela, mas que agora ela viu que ele é bem interessante. Ela então pergunta o nome dele e se apresenta para ele. Naya pergunta qual os planos dela para hoje à noite. Ela responde que talvez vá em alguma festa. Ele pergunta o que ela vai fazer agora. E ela responde que está indo para sua casa. Ele elogia ela e fala que ela tem um lindo corpo. A garota agradece o seu elogio. O youtuber pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está bem solteira. Ele canta a garota e fala que gostaria de ser seu namorado. Ela fala para eles se conhecerem melhor e deixa claro o interesse nele ou no seu carro, digamos assim. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro para conversarem lá dentro. Ela entra no carro achando que achou seu príncipe encantado. Mas nós já conhecemos o Nair e sabemos que ele não deixa barato. Dentro do carro, o Nair fala para ela que não gostou nem um pouco do jeito que ela tratou ele. E fala que ela estava falando que ele era brega e usava roupas simples. Ela pede desculpas e fala para ele esquecer isso, que isso já passou e que eles podem curtir muito a partir de agora.
Nessa hora, o Nair fala que ela está dando vibrações para ele de ser uma escavadora de ouro e que ela demonstrou ser muito interesseira. A mulher fala que ela não fica com qualquer fracassado que não tem nada a oferecer e que isso não tem nada de errado e que ela quer o melhor para ela. O youtuber fala que dinheiro não é tudo e que ele não quer mais ela dentro do seu carro e fala para ela descer. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nair. Nesse vídeo, o London fala que amou a roupa dela e que ela está incrível. Ele também pergunta qual o nome dela, mas a garota rejeita e sai andando. Ele pede para falar com ela bem rapidinho e elogia novamente ela e ela agradece o elogio. Em seguida, a garota sai andando e London insiste em falar com ela e dessa vez pega na mão dela e se apresenta e fala que se chama London. Ele então pergunta o que ela está indo fazer. Ela responde que está indo no restaurante que tem ali na frente e fala o nome do lugar para ele. Ele então fala que já ouviu falar desse lugar e fala que eles deveriam se conectar e irem juntos. Porém, a mulher fala que ela não está procurando companhia, está bem sozinha e fala que ele está estragando seu dia. Ele então a deseja um bom dia e caminha até o seu Corvette. Agora é a mulher que está interessada nele e volta para falar com ele. Ela diz que gostou do carro dele e que o carro é muito bom e pergunta se ele ainda quer sair com ela no restaurante. London a questiona, dizendo que ela disse que ele estava estragando o seu dia. A mulher pede desculpas e fala que está tendo um dia ruim. Na sequência, o London fala que não vai atrapalhar ela para o seu passeio e diz que ela pode continuar onde estava indo. Ela pergunta se ele não quer vir com ela. Ele fala que na verdade queria uma informação de um bom restaurante e uma companhia e chama ela para entrar no carro com ele. E é claro, a garota entra na mesma hora, sem pensar duas vezes. E vamos ver qual vai ser a atitude de London. Papo vai, papo vem, ela pergunta o que ele quer fazer. London fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e fala que eles podem ir para lá juntos. Ela passa o telefone para ele e fala que eles podem se encontrar mais tarde para ir para a sua cobertura. Nessa hora que ela já estava indo embora para encontrar com suas amigas, London começa a mudar os planos e fala que quer que ela venha com ele agora para sua cobertura e pede para ela se sentar de novo no carro. London então fala que vai levá-la para sua cobertura e depois eles podem jantar em um bom restaurante. E fala que depois, mais à noite, vai levar ela para fazer compras no shopping. A garota então fala que ele ajuda ela e ela ajuda ele. E London segue para sua cobertura com a garota. E depois daqui não sabemos o que aconteceu. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele aborda a loira e fala que ela parece uma princesa e diz que se chama Nate. A garota pergunta o que ele quer. Ele responde que só está tentando conhecê-la, porém ela fala que não, obrigado. Nate então pergunta o que ela vai fazer agora e ela responde que está indo no shopping. Ele então pergunta se ela tem namorado ou algum homem. Ela responde que ela tem 3 namorados e já deixa nítido que não quer falar com ele. Nate então pergunta se pode pegar o telefone dela para eles se conhecerem melhor, que ele vai ligar para ela depois.
mas ela fala que está sem telefone. Ele então pergunta por que ela está mentindo e ela fala que não tem mesmo um telefone. Em seguida, ele a deseja um bom dia e vai em direção ao seu Audi R8. A mulher, que não queria nada com ele, vê o carro de luxo e muda de ideia e vai falar com ele. Ela pergunta se o carro realmente é dele. Nate confirma que sim. Então ele pergunta se pode pegar o número dela agora e dessa vez ela passa o telefone para ele. Ela pergunta com o que ele trabalha. Nate fala que tem uma empresa de calçados e que ele é um empresário e ganha muito dinheiro trabalhando com sua empresa. Em seguida, Nate fala que está tentando encontrar um bom lugar para ele comer e por isso estava tentando falar com ela para saber se ela podia indicar um bom restaurante. Ela então fala que ali tem um bom restaurante próximo e que é muito bom. Nate então pergunta se ela quer ir almoçar com ele. A garota aceita na mesma hora. Então ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro achando que vai se dar bem com o garotão. Dentro do carro, o Nate pergunta com o que ela trabalha. Ela fala que é dançarina. Então ele não perde tempo e fala que queria que ela dançasse para ele. Ela fala que se ele pagar bem, ela faz qualquer coisa. Nate então fala que tem uma cobertura no centro da cidade e convida ela para ir com ele. E a garota topa e aceita. Mas nessa hora ele fala que lembrou que não sai com garimpeira de ouro e fala que ela é muito interesseira e pede para ela descer do carro porque não vai mais querer nada com ela. Ela desce do carro achando ruim, mas acaba se dando mal. Começamos o vídeo com o youtuber Charlie. Ele aborda essa bela mulher perguntando qual o seu nome e para onde ela vai. Ela responde que está voltando do seu treino e que se chama Leone. O youtuber fala que ela está muito bonita e pede o seu telefone. Porém, a garota fala que não vai passar o número e fala que ela já está indo embora para sua casa. O youtuber pergunta se ele está feio e desarrumado. A garota fala que não e que sua camisa é até bonita. Ele então pergunta se não pode levá-la até sua casa, que ele está de carro. A garota responde que não. O YouTube diz a ela que tudo bem e que eles se encontram por aí e vai em direção à Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando ela viu ele indo em direção à Lamborghini, ela volta na hora e vai falar com ele. Ela pergunta para ele se ele alugou esse carro para o fim de semana. Ele responde que ele é o dono e se ela quiser, ele mostra o documento para ela. Ela responde que não e fala que achou que o carro não era dele e fala que está super na moda essa cor verde. O youtuber fala que esse é algum dos seus carros de luxo e que ele tem mais 4. Ele abre o porta-malas e pega sua mochila lá de dentro. Ela pergunta para ele onde ele está indo. Ele fala que está indo comprar uma passagem para Dubai e que ele vai viajar de férias. Ela fica encantada e pergunta quanto a carona que ele ofereceu de levá-la para casa. Ele fala para ela que ela não aceitou quando ele a ofereceu e ainda achou que o carro não era dele. Ela fala que não o conhecia e que agora ela veio falar com ele e viu que eles têm algo em comum um com o outro. Ele pergunta para ela o que ela faz da vida.
Ela responde que é vendedora de imóveis e trabalha como modelo também. Ele fala que além dela ser linda, ela também tem um físico ideal para uma modelo. Porém, o youtuber a questiona e pergunta se ela voltou a falar com ele por causa do carro e fala que ela não estava nem aí para ele e agora com pouca conversa ela fala que eles têm coisas em comum. Ela responde que sempre quando ela está andando nas ruas, vários caras esquisitos vêm atrás dela porque ela chama muita atenção com seu físico e ela não pode dar bola para qualquer um. O youtuber fala que ele não é qualquer um e que ela é muito convencida. Ela afirma que sim e que ela é uma mulher linda, independente e que tem vários caras atrás dela. Ele fala que respeita isso e pega na sua mão e lhe dá um abraço. E fala que mesmo assim isso tudo não explica o que ela falou para tentar convencê-lo de que ela não veio atrás dele por causa do carro. A garota fala que não vai dizer mais nada e que ela nem quer mais sair com ele e fala que sua horta está chovendo de caras atrás dela. O youtuber fala que estava fazendo apenas um teste e que ela não passou, mas que mesmo assim ela é muito bonita e engraçada, mas que dessa vez não vai sair com ela e se despede dela e vai embora na sua Lamborghini. O vídeo começa com Joel vestido de mendigo para fazer o teste da interesseira. Ele aborda essa bela jovem e diz que ela é linda demais. A garota agradece o elogio. Então Joel pergunta se ela não tem algum dinheiro ou se ela não pode comprar um lanche para ele no McDonald's. E ela responde que sim. Em seguida, ela pergunta se Joel está de cueca e ele responde que sim e fala que é uma longa história. Logo em seguida, Joel pergunta se ela tem um namorado. Então ela responde que não está namorando. Ele pergunta como uma mulher bonita igual ela está solteira. Ela fala que apenas não quer um compromisso agora. Então Joel fala que é muito bom ela estar falando com ele agora, porque muitas pessoas estão ignorando ele. Ela fala que é porque ele está sentado no chão. Joel fala que não tem para onde ir e por isso ele está aqui. Em seguida, Joel fala que gostaria de levá-la para sair e comprar lanche para eles comerem, mas que ele está sem dinheiro. A garota fala que ele não é feio e que ele é muito fofo. Então Joel fala que acabou de ganhar o seu dia hoje e está muito feliz por ela ter dito isso. Joel fala que as pessoas olham para ele como se ele fosse um ladrão ou coisa do tipo. Em seguida, Joel se despede dela e fala que foi um prazer conhecê-la. E em seguida, Joel vai até o seu glorioso Corvette. Então, quando ela vê que Joel está de Corvette, ela fica surpresa e vai até ele e pergunta se esse carro é dele. Joel confirma que sim e fala que esse é um único bem que ele tem e pode vendê-lo a qualquer momento e se erguer novamente. A garota fica muito surpresa com tudo que ele disse. Em seguida, Joel fala a verdade, que ele é um grande youtuber e mostra para ela a câmera e seu microfone que estão gravando. Ele fala que faz teste para pegar garimpeiras de ouro. Ele fala que ela falou com ele e foi muito gentil e o tratou muito bem. Em seguida, Joel veste a sua calça e fala que ele é um youtuber muito famoso com milhões de seguidores e que ela passou no seu teste. Então ele fala para ela passar seu Instagram para seus seguidores seguirem na sua rede social. O
vídeo começa com Frank abordando essa jovem em um posto de gasolina. Ele pergunta se ela está bem e qual o seu nome. Depois dela falar o seu nome, ele pergunta se pode pegar o número dela. A garota fala que não. E ele pergunta por que não. E ela fala que nem o conhece e não passa telefone para estranhos. Então Frank fala para ela que é por isso que ele quer o número dela para eles se conhecerem e se tornarem amigos. Em seguida ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Então ele fala que eles podem combinar para saírem juntos. Só que a garota fala que não. Ele pergunta por que ela não pode dar uma chance para eles se conhecerem melhor. Ela fala que já disse que não e para ele não insistir, o youtuber entra na loja com ela e pergunta se ela não pode passar o seu telefone. E novamente ela responde que não. Em seguida ele vê que não vai ter chance com ela e sai da loja e caminha até o seu Corvette. E é aí que a mágica acontece. Magicamente, a garota sai da loja imediatamente e vai atrás dele, demonstrando interesse no cara. Em seguida, ela fala que o carro dele é muito lindo e que eles podem combinar para saírem igual ele tinha falado. O youtuber fala que achou estranho ela voltar a falar com ele, sendo que ela disse que ele não tinha chance com ela. Ela responde que mudou de ideia e que agora eles podem dar uma volta no seu Corvette. Em seguida, o YouTube pega o telefone dela com muita facilidade e nem parece mais a garota de antes. A seguir, a garota fala que ele pode ser o seu namorado. O YouTube fala para eles irem mais devagar, mas ela fala que ele queria falar com ela e queria seu telefone. Frank fala que agora ela viu o seu carro e está querendo namorar com ele. Ele fala que ela é uma garimpeira de ouro e que ele não vai deixar ela entrar no carro. A garota fala que não é interesseira e só quer se dar bem com ele. O youtuber fala que ela é interesseira sim, porém ele está pensando se vai dar uma chance para ela. Então a garota insiste em sair com ele. Frank então fala que vai levá-la para sua casa e chama ela para entrar no carro. E então ela acaba se dando bem com Frank. O vídeo começa com Florida Kid abordando essa garota em um posto de gasolina. Ele pede licença e fala que ela é muito linda e pergunta de onde ela é. E depois dela falar que é de Pittsburgh, ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde que sim, mas que ele não é daqui. Então, o YouTube pergunta de 0 a 10 qual a chance que ele tem com ela. E ela fala que 0. Então, ele pergunta se ele é feio. E ela fala que não, que é porque ela tem namorado. Então, o YouTube fala que queria muito o telefone dela, porque foi amor à primeira vista e pede para ela dar uma chance para ele. Mas ela fala que já disse que tem namorado e pede para ele não insistir. Sendo assim, o YouTube vendo que não vai ter chance com ela, se despede e entra na loja. Então, alguns minutos depois, ele espera a garota voltar e, para sua surpresa, ela acaba indo tirar fotos com a McLaren dele. Então temos o cenário perfeito para aplicar a pegadinha da interesseira. Em seguida, ele vai até a garota e diz a ela que o carro é dele. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota pergunta qual é mesmo o nome dele e demonstra interesse pelo cara. Mas ela ainda fica com dúvida se o carro é mesmo dele. Então o YouTube pergunta se ela gostou do carro e depois dela falar que sim, ele começa a tirar algumas fotos para ela.
Em seguida, a garota pede para ele mostrar que o carro é realmente dele. Então, o YouTube fala que é claro, vou mostrar para você. Sendo assim, ele abre a porta da McLaren e a garota fica maravilhada ao ver que o carro é dele. Porém, nessa hora, o YouTube pergunta se ela ainda vai rejeitar ele igual antes. Ela fala que eles podem sair para tomar um drink e conversarem mais à vontade. O YouTube chama ela para entrar na McLaren e a garota não perde tempo e se senta na máquina, achando que vai se dar bem com o cara. Depois de alguns minutos de conversa dentro do carro, o YouTube pede para ela descer que ele precisa falar algo com ela. Então, ele fala que está óbvio que ela só quer ele agora por causa da sua McLaren. A garota fala que não, que gostou do carro, mas que ele é legal. Então, o YouTuber fala que ela é muito interesseira e nem queria falar com ele, mas mudou de ideia muito rápido depois que viu sua McLaren. Ele fala que não quer nada com a interesseira e manda ela sair fora. A garota vai embora inconformada e acaba se dando mal.